O surgimento da vida no planeta é um tema que desperta o interesse da humanidade há milênios, e até nos dias atuais continua cercado de mistérios. Desde sua formação, o planeta Terra já apresentou diversas formas. Houve períodos com temperatura muito elevada e em outros momentos o mesmo esteve tomado pelo gelo. Para a consolidação da configuração atual do planeta foi necessário milhões e até bilhões de anos para acontecer. Muitos cientistas, paleontólogos e estudiosos vêm pesquisando os principais eventos que ocorreram no planeta. Poucos são os temas que fascinam tanto as pessoas quanto a origem da vida. De onde viemos? Para onde vamos? Como tudo o que está à nossa volta surgiu? Mesmo diante da dificuldade atual de explicar, de forma detalhada, todos os passos que levaram ao surgimento da vida e à sua posterior diversificação, os cientistas conseguiram apresentar um bom quadro de como isso foi possível. Existem algumas das diferentes explicações da origem da vida oferecidas por culturas e religiões diversas. Porém, onde estão as evidências físicas desse processo? Onde estão os fósseis que comprovam a existência dos primeiros organismos? Sabemos que a Terra teve seu início há 4,5 bilhões de anos. Nesse período, a Terra era muito quente como uma esfera de fogo, devido a isso não abrigava nenhum tipo de vida. No decorrer do tempo o planeta entrou em um processo de resfriamento, que favoreceu o surgimento de uma estreita camada de rocha em toda a extensão da superfície. No processo de resfriamento a Terra expeliu uma grande quantidade de gases nitrogênio, oxigênio e vapores de água. A partir desses elementos formou-se a atmosfera que proporcionou a ocorrência das primeiras precipitações. Com a acumulação de água da chuva surgiu os oceanos primitivos. A origem da vida no planeta Terra ocorreu primeiramente na água. Em um primeiro momento surgiram seres primitivos, tais como as bactérias, algas e micro-organismos, isso há cerca de 3,5 bilhões de anos. Após milhões de anos os primeiros seres marinhos evoluíram dando origem a outras formas de vida, como os primeiros invertebrados aquáticos, medusa, trilobitas, caracóis e estrela-do-mar, isso há aproximadamente 400 milhões de anos. Além disso, as plantas tiveram sua dispersão nos ambientes. Nesse mesmo período, determinadas plantas marinhas iniciaram um processo de adaptação externa, ou seja, passaram a se fixar em ambientes terrestres. No entanto, uma maior diversidade de vida, com centenas de fósseis, somente é encontrada em rochas formadas há aproximadamente 540 milhões de anos, no início de um período que os cientistas chamam de Cambriano. Isso significa dizer que os primeiros passos da evolução e diversificação da vida ocorreram em apenas 88% de todo o tempo de existência do nosso planeta, ou seja, mais de 4 bilhões de anos. Poucas são as evidências de vida encontradas em rochas dessa idade. Dois grandes problemas explicam essa falta de registro. As rochas antigas são relativamente raras, pois, quanto mais tempo expostas, mais chances elas têm de serem destruídas por diversos processos, como a erosão da superfície do planeta. Em segundo lugar, as primeiras formas de vida eram muito frágeis, dificultando sua preservação. Para alguns cientistas, o registro mais antigo de vida no planeta são assinaturas químicas que indicam a presença de organismos há cerca de 4 bilhões de anos. A vida surgiu em condições muito difíceis e até, sob certos aspectos, desfavoráveis. Porém, as evidências mais confiáveis são rochas formadas pela ação de micro-organismos, mais precisamente pelas cianobactérias. Entretanto, são os estromatólitos encontrados em diversas partes do planeta que datam de 3,45 bilhões de anos e foram encontrados na região de Pilbara, oeste da Austrália. É também na Austrália, em Shark Bay, onde se encontram estromatólitos recentes que são muito raros, nos quais se pode observar bolhas de oxigênio, tal qual teria acontecido há bilhões de anos. Também em Pilbara são encontradas estruturas arredondadas interpretadas como sendo arqueias, organismos unicelulares semelhantes às bactérias com metabolismo baseado em enxofre.
Em relação aos eucariontes, grupo que engloba todos os organismos que não são bactérias ou arqueias e tem uma estrutura celular mais complexa, que resultou no surgimento dos organismos multicelulares incluindo a espécie humana, os fósseis são bem mais jovens. Para alguns, os mais antigos são estruturas filamentosas de pouco mais de 1 centímetro semelhantes a algas denominadas de Gripania encontradas em rochas de 2,1 bilhões de anos nos Estados Unidos. Porém, o registro mais antigo de eucariontes aceito pela maioria dos cientistas são restos de acritarcas microfósseis que não se sabe qual grupo de organismos representam encontrados em depósitos de 1,65 bilhão de anos na Rússia. O registro mais abundante de fósseis de organismos multicelulares se iniciou com a fauna ediacarana, um conjunto de estruturas tubulares e fixas no substrato encontradas em rochas de 635 a 542 milhões de anos. Mais diversidade mesmo ocorreu no que se convencionou chamar de explosão cambriana, há aproximadamente 540 milhões de anos. São centenas de formas diferentes que representam os primeiros artrópodes, como trilobitas, corais, moluscos e muito mais. O sítio conhecido como Burgess Shale, localizado nas montanhas rochosas do Canadá e formado há pouco mais de 505 milhões de anos, reúne milhares de fósseis daquele período e inspirou Stephen Jay Gould de 1941 a 2002 a escrever o livro Wonderful Life 1989, um clássico da paleontologia, que descreve os diversos fósseis encontrados naquele depósito. Durante o Cambriano, também surgiram os primeiros animais que deram origem aos vertebrados. Entre eles, destacam-se espécies como Picaia, que, com o seu corpo alongado, é considerada a forma transicional entre invertebrados e vertebrados. Todos esses registros mostram que, quando a vida surgiu na Terra, os organismos tinham uma morfologia muito simples e, aparentemente, pouca diversidade. Porém, em um tempo muito curto, houve uma grande diferenciação e diversificação dos seres vivos, que se encontram em constante evolução. Desde os tempos da Grécia Antiga, passando por experimentos clássicos da década de 50, que revelaram a facilidade da criação de moléculas orgânicas em laboratório, muito aconteceu. Mesmo assim, ainda não fomos capazes de gerar um ser vivo a partir de um conjunto de moléculas. Aliás, estamos bem longe disso. Mas o registro fóssil nos ajuda a olhar para o passado e, por meio de evidências concretas dos primeiros seres vivos, entender como tudo começou. Os avanços da ciência até hoje incluem as evidências encontradas no registro fóssil. Depois de muitas experiências feitas por vários cientistas, Louis Pasteur finalmente conseguiu provar a teoria da biogênese, na qual a vida se origina de outra pré-existente. Com a aceitação da biogênese, outra questão passou a atormentar os cientistas da época: se os seres vivos se originam de outro pré-existente, como se originou o primeiro ser vivo? Embora não tenhamos um retrato exato dos seres vivos mais primitivos, podemos imaginar que eles eram microscópicos, envoltos por uma membrana e que em seu interior ocorriam diversas reações químicas que eram ordenadas e controladas por informações genéticas. Essas reações transformavam o alimento, do qual esses seres vivos se alimentavam, em componentes do seu corpo, o que lhes permitiam crescer e se reproduzir. Mas você deve estar se perguntando do que esses seres vivos se alimentavam. Por essa também ser uma questão que divide a opinião dos cientistas, duas hipóteses são aceitas, a hipótese heterotrófica e a hipótese autotrófica. Os defensores dessa hipótese acreditam que na Terra primitiva não havia quantidade suficiente de matéria orgânica para sustentar a multiplicação dos primeiros seres vivos até o aparecimento da fotossíntese. Eles defendem também que os seres vivos surgiram em locais mais protegidos, como o fundo dos mares primitivos, já que a superfície terrestre era muito instável. Segundo esses cientistas, os primeiros organismos vivos eram quimiolito-autotróficos, ou seja, produziam seu alimento a partir da energia liberada por reações químicas entre componentes inorgânicos, como o enxofre e compostos de ferro.
Essa possibilidade consolidou-se após a descoberta de vida nas fontes termais submarinas, que se encontram no fundo dos oceanos. Muitas bactérias que vivem nesses locais são autótrofas, mas realizam um processo diferente da fotossíntese. De acordo com essa hipótese, a partir dos primeiros seres quimiolito-autotróficos surgirão os seres que realizam a fermentação, depois os seres fotossintetizantes, e por fim os seres aeróbicos que realizam a respiração. O planeta em que vivemos já passou por muitas transformações que afetaram desde formas estruturais, como rochas e continentes, até as formas de vidas que habitavam a Terra há bilhões de anos. Pensar nisso pode ser um pouco confuso se não possuirmos parâmetros ou registros para se apoiar. As rochas e resíduos fósseis são um dos meios que trazem informações importantes sobre esses tempos remotos. Existem alguns registros, estudos e teorias científicas a respeito de como se formaram as primeiras formas de vida no nosso planeta. Na década de 1920, o russo Alexandre Ivanovich Oparin e o inglês John B. S. Haldane lançaram uma hipótese para explicar a origem da vida na Terra, que se tornou uma das mais importantes teorias sobre o tema. O estudo alegava a possibilidade das descargas elétricas provenientes de tempestades e raios ultravioletas do Sol terem fornecido energia suficiente para formar reações químicas entre as moléculas da atmosfera. Com isso, algumas substâncias orgânicas simples, como os aminoácidos e glicídios, poderiam ter sofrido várias transformações até originarem seres vivos semelhantes aos procariontes que conhecemos atualmente. De acordo com a hipótese, o primeiro ser vivo que habitou a Terra conseguia sobreviver através da absorção de moléculas simples que se encontravam dissolvidas na água, e como não havia oxigênio na atmosfera, esses organismos deveriam conseguir energia através da fermentação. Mas, então, como exatamente surgiram os seres vivos? Essa transição de um planeta sem vida, ou abiótico, para um repleto de organismos biótico provavelmente ocorreu em várias etapas. Gases ejetados pelos vulcões, vapor d'água, gás carbônico, nitrogênio, além de um pouco de amônia e metano deram origem à atmosfera e aos oceanos dessa época. Com isso, elementos essenciais para formar qualquer organismo ficaram disponíveis. Mas isso apenas não era suficiente, faltava energia para compor as moléculas orgânicas simples, como os aminoácidos, que formam as proteínas. Ela pode ter vindo da incidência de raios sobre os mares rasos e quentes, ou de fissuras no fundo dos oceanos, conhecidas como fumarolas, de onde exalam fluidos aquecidos pelo magma. Quando esses primeiros blocos da vida atingiram concentração suficiente, começaram a formar cadeias, dando origem a moléculas mais complexas, como as já citadas proteínas e os ácidos nucleicos, o material genético que guarda as informações sobre os nossos organismos. Contudo, moléculas complexas não possuem vida, propriamente dita. Para ser considerado um ser vivo, o indivíduo precisa de metabolismo, um conjunto de reações químicas que regulam o seu organismo, e capacidade de reprodução. Por isso, supõe-se que pequenas moléculas de RNA, um tipo de ácido nucleico, chamadas ribozimas, que são capazes de se reproduzirem, tenham sido o primeiro passo para a vida na Terra. Cientistas defendem que as ribozimas se aproveitavam, como parasitas, do material genético suspenso na água para se reproduzir. Entretanto, esses genes que elas parasitavam desenvolveram defesas contra esses ataques, o que acabou por impedir a reprodução das ribozimas. Com o tempo, os genes evoluíram para células primitivas e as ribozimas, aqueles pequenos fragmentos de RNA, evoluíram para parasitas dessas células. A espécie de peixe mais antiga que se conhece é Metasprigina. Ela tem 6 centímetros de comprimento e sua característica anatômica principal são os olhos bem destacados. O primeiro tubarão surgiu há aproximadamente 420 milhões de anos e os primeiros vertebrados a se aventurarem por terra firme, como o Tiktaalik, surgiram há cerca de 375 milhões de anos. Os grandes répteis, denominados de dinossauros,
estavam dispersos em toda a extensão do planeta há aproximadamente 200 milhões de anos. Paralelo a esse fato surgiram os mamíferos e as primeiras plantas com flores angiospermas. Os grandes répteis foram extintos há aproximadamente 70 milhões de anos. Há 65 milhões de anos a atmosfera já estava com a mesma configuração atual e as grandes cadeias de montanhas Alpes, Andes e Himalaia já tinham iniciado seu processo de formação. Nesse momento, as aves e os mamíferos proliferaram por todo o globo em grande número. Entre 4 milhões e 1 milhão de anos, surgiram os primeiros ancestrais do homem. Desse momento em diante a Terra passou por diversos períodos de glaciação. Porém há 11 mil anos as geleiras se estabilizaram somente nos polos, onde existem até os dias atuais. No próximo vídeo, vou narrar sobre o surgimento dos primeiros animais mamíferos, inclusive o homem. Inscreva-se no canal e deixe o seu joinha.